Instagram, canal Super Hero. E estamos aqui com mais um episódio da grandiosa série A Triste Origem dos Vilões. E nesse vídeo aqui eu irei contar para vocês a origem do Parasita, um dos grandes vilões do Superman. Mas antes eu quero que esse vídeo aqui bata aquela famosa meta de 20 mil curtidas. Então já sapeca o like aqui embaixo, hein? E se você ainda não é inscrito, mano, não perca mais tempo. Se inscreve, entre pra equipe Super Hero e se torne um Hunter também. Mas agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa com o Parasita nos dizendo que o bairro em que ele está nesse momento se chama Beco do Suicídio, o local mais barra pesada da cidade de Metrópolis. O vilão nos conta que há menos de 3 semanas ele era uma pessoa comum, mas um alienígena chegou na cidade e começou a atacá-la, e ele foi pego no meio disso. Então, ele diz que depois se transformou no que ele é hoje em dia. Ele tentou seguir uma vida normal, mas não era possível, pois sua fome era incontrolável. Chega a ser doloroso o fato de estar faminto. O Parasita diz que a sua fome não é algo comum. Ele sente seu corpo inteiro ficando muito fraco. Depois, parece que ratos estão dentro do seu corpo, comendo tudo que há lá dentro. E agora, ele está cansado dessa situação. Ele não consegue mais viver assim. Então, o Parasita pulou do alto de um prédio para cometer suicídio. A história é cortada e voltamos para o passado, há menos de 3 semanas atrás. Na cidade de Metrópolis, vemos um jovem andando de bicicleta pelas ruas. Ele trabalha como entregador e por isso vive correndo para que chegue nos lugares a tempo. Acontece que esse rapaz não gosta da cidade. Ele acha que as pessoas que moram lá são hipócritas. Todas fingem ser santas, mas na verdade são totalmente o contrário. Mas, apesar de ser rápido com as entregas, ele era imprudente. Às vezes, se tivesse que entregar algum tipo de comida, ele abria o pacote e aproveitava para comer alguma coisa. Além do mais, ele não tinha o mínimo cuidado com os pacotes e, na grande maioria das vezes, as caixas chegavam todas amassadas. Por isso, muita gente reclamava do seu serviço. No final da tarde, depois que tinha feito várias entregas ao longo do dia, o jovem teve uma enorme surpresa. Enquanto pedalava pelas ruas da cidade, um para-choque de um carro caiu bem em cima dele repentinamente. Confuso e caído no chão, ele olhou para cima e sentiu o maior medo de toda a sua vida. Um monstro alienígena gigante estava destruindo tudo. Ele era verde, cheio de tentáculos e bolhas pelo enorme corpo. Essa aberração agarrava coisas e pessoas e as absorvia. Isso deixou o rapaz completamente assustado, fazendo com que ele praticamente surtasse com todo esse acontecimento. Ele ficou tão estressado que, de forma insana, partiu para cima daquela coisa gigante. Com sua bicicleta em mãos, ele tentou agredir o monstro, mas é claro que não obteve sucesso. O alienígena o pegou com um de seus tentáculos e começou a sacudi-lo para todos os lados. Acontece que, em certo momento, o bicho derrubou um poste de energia. O rapaz entregador aproveitou esse momento para pegar um dos cabos que havia se soltado e encostou no monstro, fazendo com que ele fosse eletrocutado. O que o jovem não pensou na hora é que ele estava em contato com a aberração, e por isso acabou sendo eletrocutado junto. Aquilo foi bem doloroso. Além do choque, ele ainda foi arremessado pela criatura, e com toda essa confusão, ele acabou desmaiando. Quando acordou, o próprio rapaz ficou surpreso. Afinal, depois de tudo aquilo, ele deveria ter morrido. Porém, ele só estava no hospital com a perna quebrada. Os dias se passaram e as coisas para ele apenas pioraram. Primeiro, quando ele foi até a agência onde ele trabalhava como entregador, ele foi despedido. Afinal, agora sua perna estava machucada e ele não seria capaz de andar de bicicleta pelas ruas da cidade para fazer o seu dever. Mas não parou por aí. Agora, sem emprego e desmotivado, tudo piorou quando a sua mulher ligou para ele. Quando ele lhe contou que estava desempregado, ela ficou furiosa. Ela não queria um homem ao seu lado o qual ela tivesse que sustentar. Ele tentou explicar que não era sua culpa, que isso se devia ao acidente que ele sofreu, mas ela não quis saber. Os dois moravam juntos e o que ela fez foi simplesmente arrumar as suas malas e ir embora da casa, deixando o rapaz para trás, dizendo que ele não passava de um parasita.
Absolutamente triste ao longo dos dias que se passaram, ele teve mais uma grande surpresa quando o pessoal dos laboratórios Star ligaram para ele. Eles disseram que por conta do contato com o alienígena, a sua saúde poderia estar em grande risco, e por isso ele deveria comparecer a um dos laboratórios. E assim ele foi. Lá, os cientistas começaram a realizar testes para saber se ainda existiam alguns resíduos do vírus que o alienígena era capaz de transmitir. O rapaz foi colocado em uma máquina e logo quando iniciaram os experimentos, as coisas começaram a ficar estranhas. Um dos cientistas detectou uma leitura de energia bem diferente do que era para aparecer. Em questão de segundos, a máquina em que o jovem estava começou a superaquecer, o que causou um curto resultando em uma baita explosão. Foi aí que o pesadelo na vida daquele homem começou. Com a explosão, todos os cientistas morreram e algo mais bizarro ainda aconteceu. O ex-entregador agora tinha se tornado um monstro roxo. Sua aparência era horrenda, com o rosto todo deformado, uma boca assustadora com dentes mega afiados e olhos amarelos. A primeira coisa que ele falou foi que estava com fome. Sim, ele continuou andando pela sala do laboratório, se viu no espelho e mesmo assim a única coisa que ele falava era que estava faminto. Nos é mostrado então que ao longo dos dias que se passaram, o monstro roxo em que ele havia se tornado estava andando pela cidade e se alimentando da energia vital dos seres humanos. Ele matou inocentes, apareceu no jornal, matou sua ex-namorada, tudo para absorver energia e matar a sua fome. O grande problema disso tudo é que a sua fome sempre voltava. O sentimento de estar satisfeito era algo que passava com muita rapidez, e aquela sensação de como se ratos estivessem em seu estômago aparecia novamente. A história então volta para a parte de onde o parasita se jogou de cima de um prédio para tentar suicídio. Afinal, ele não suportava mais essa vida de assassinatos para se alimentar. Acontece que no momento em que ele pulou, o Superman apareceu para ajudá-lo, já que o parasita estava disfarçado com roupas normais. O problema é que no instante que o Superman encostou no parasita, imediatamente ele começou a absorver a energia vital do herói. Aquilo foi surpreendente para ele. Ele nunca tinha provado uma energia tão incrível quanto essa. Tanto que em questão de segundos, o parasita já estava gigante e muito forte por ter absorvido o Superman. E o mais incrível foi que a sua fome zerou naquele instante. O tanto de poder do Homem de Aço que o parasita absorveu fez com que o seu corpo se tornasse muito mais poderoso. E tem mais. Além disso, o vilão agora estava com os poderes do Superman. Assim que o herói disparou sua visão de calor para afastar o parasita, o monstro roxo devolveu o ataque da mesma maneira e achou aquilo maravilhoso. Só que, ao usar a visão de calor por muito tempo, o parasita foi diminuindo a sua energia e quando se deu conta já estava fraco novamente, de volta com seu corpo magro e sem forças para continuar lutando. É claro que o Superman, inteligente do jeito que é, aproveitou a situação e como já havia descoberto que o parasita se tornava mais forte quando encostava nele, a única coisa que o herói precisou fazer foi manter distância do monstro. Nisso, ele usou o seu superpoder do sopro congelante e de maneira fácil e rápida, ele congelou o seu oponente, que agora não tinha mais o que fazer, já estava completamente imobilizado. A história é cortada e vemos que se passaram 8 meses desde esse ocorrido, e durante todo esse tempo, o parasita ficou preso na prisão de Belle Reve. Para que ele não morresse, ele era alimentado com energia de 9 volts, mas é claro que não era isso que ele queria. O próprio parasita diz que se alimentar disso não é satisfatório, ainda mais depois de conhecer a energia do Superman. Ele diz que se alimentar dessa energia de 9 volts era como comer apenas um bolinho de arroz, enquanto a energia do Superman era como se fosse um delicioso e suculento filé mignon. Acontece que certo dia houve uma grande invasão na prisão e isso fez com que o parasita conseguisse escapar e fugisse para longe. Na última página da história, vemos que o parasita está em um carro que ele invadiu para pegar carona para longe da prisão. Nesse carro, havia uma mãe que estava dirigindo assustada e com medo, e no banco de trás, um garotinho dizendo que estava com fome. Ao lado do menino estava o parasita, dando risada e dizendo que também estava com fome.
E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Você já conhecia o Parasita, esse grande vilão do Superman? Se você não conhecia, fala aqui pra mim nos comentários o que você achou dele. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!